Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai fazer mais exercício de mecânica dos fluidos, mais especificamente o exercício 3.51 do exercício do Fox. O que a gente tem nesse exercício? Ele fala, nós temos uma comporta plana semicircular AB. E ele nos diz que ela está articulada ao longo de B. Então, B, aqui a gente tem uma articulação, é o ponto em que ela movimenta de um lado para o outro. E ele diz que a força que impede com que essa comporta abra é a força FA, que temos aqui, aplicada em A. Ele diz que o líquido à esquerda da comporta é água, então esse líquido aqui é água, e ele quer que você calcule a força FA requerida para o equilíbrio. Então vamos lá. Agora vamos começar com a marreta. A primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: sempre que você tiver um exercício desse tipo de comporta em mecânica dos fluidos que perguntar qual a força FA para manter algo fechado, vocês sempre vão utilizar somatório de momento. Então, toda vez que ele perguntar qual que é a força FA para manter algo fechado, vocês vão usar somatório de momentos, tudo bem? Essa é a minha primeira dica, mas vamos ver como isso vai funcionar. Vamos aqui. Vamos dar um zoom nesse desenho e vamos entender ele direitinho, ok? Deixa eu mudar a cor. Olha, primeiramente, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui água, e você vê que aqui seria o ponto zero do H, e o H, que é uma variável, que eu chamei de H, como poderia ter chamado x, y, z, ela cresce de zero para baixo. Aqui nós temos o nosso H. Temos também a variável y, que seria zero nesse ponto e cresce nessa direção. E aqui a variável yx, ok? Então vamos lá. Da mesma forma do exercício que a gente fez no exercício anterior, bora fazer uma... vamos lembrar um pouco o nosso ensino médio para facilitar a resolução, ok? Vamos pensar aqui. Aqui nós temos água, e essa água, em cada ponto desse, a gente tem uma pressão. Que caso a gente quisesse calcular a pressão, por exemplo, nesse ponto aqui, como é que nós faríamos? Essa pressão aqui seria P, que é a pressão, é a densidade da água, que é o fluido, vezes gravidade, vezes H, ok? Se dermos um zoom nesse ponto, vamos imaginar que a gente está dando um zoom nesse ponto. O que nós teríamos, olhando isso bem de perto? Nós teríamos uma pressão P atuando numa areazinha bem pequenininha. Essa areazinha bem pequenininha teria uma altura bem pequenininha, que eu poderia chamar, por exemplo, de y. Mas como ela é muito pequena, a gente chama de derivada de y, e teria aqui um comprimento. Então, você tem uma pressão P atuando numa área D de A bem pequena, e isso vai gerar uma força, concorda? Então, ok. Então, eu tenho uma força D de F, que é causado por uma pressão P atuando numa área bem pequenininha, que eu vou chamar de D de A. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Então, eu tenho várias forças pequenininhas atuando aqui, nessa comporta. O somatório de todas essas forças bem pequenininhas vai dar o quê? Uma força resultante. Então, vamos ignorar todas essas forças bem pequenininhas e vamos colocar aqui a nossa força resultante, que é o que nos interessa. Nós vamos ter uma força resultante nessa comporta. E o que acontece? Isso aqui é uma comporta que tem uma tendência de girar. Ele pode girar para a direita ou pode girar para a esquerda. O que está impedindo essa comporta de girar? É a força resultante de um lado e a força FA do outro. Então, vamos aqui. Essa força resultante, ela tende a girar a comporta nessa direção. Ou seja, ela provoca um momento que tende a girar a nossa comporta para a direita. Já a força FA, ela impede essa rotação
fazendo com que ela tenha uma tendência a girar para a esquerda. Então, como é que a gente pode encontrar essa força FA? Eu sei que o momento que faz ela girar para a direita é igual ao momento que faz ela girar para a esquerda. Eu vou igualar esses momentos e, igualando esses momentos, eu vou encontrar a minha força FA, tudo bem? Eu vou apagar os desenhos que eu fiz aqui. E agora que eu já expliquei, nós vamos começar a solução do nosso exercício, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham, lembrando que vocês podem colocar ali nos comentários. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu sei que o somatório de momentos... Deixa eu aumentar a espessura dessa... Eu sei que o somatório de momentos em torno daqui vai ser igual a 0. Por quê? Porque ela tá parada, ela tem equilíbrio. Vamos primeiro pensar na força FA. Qual que é o momento provocado pela força FA? A força FA, é uma força que está a uma distância de quanto em relação à origem? Está a uma distância R, tudo bem? Então, aqui nós vamos ter a força FA que está a uma distância R do meu ponto de giração, ok? Agora vamos pensar na força que estava sendo provocada aqui do outro lado. O que está acontecendo aqui do outro lado? Do outro lado, como eu já tinha dito, vão ter várias forças bem pequenininhas atuando. Vamos ver qual que é a distância de cada uma dessas forças. Por exemplo, essa força aqui bem pequenininha, ela está a uma distância o quê? Y1. Essa outra aqui, por exemplo, é uma distância Y2. Essa aqui é uma distância Y3, Y4, sucessivamente. Então, pensa, a gente teria muita dificuldade de somar todos os infinitos D de F vezes Y que tem nessa comporta. Em matemática, a gente não precisa fazer isso. O cálculo, ele nos permite fazer um integral. A integral nada mais é do que um somatório. Então, olha aqui. Eu vou somar. Somar o quê? Eu vou somar todos os D de F que estão a uma distância Y no meu eixo de giração. Então, aqui eu tenho uma distância Y, que eu não sei qual é, que vai variar Y1, Y2, Y3, que está aplicando uma força D de F em relação ao eixo de giração. Tudo bem, pessoal? Ok. Então, a gente já sabe isso. Agora, a gente tem que entender quem é D de F. Olha, o D de F corresponde a uma pressão P atuando numa área D de A. Não é isso? Então, vamos substituir. FA vezes o raio da comporta é igual à integral, que nada mais é do que um somatório, de pressão vezes D de A. Tudo bem? Mas aí a gente entra em outro ponto. Quem é pressão? A pressão a gente já aprendeu lá no nosso ensino médio. Pressão é ρ G vezes profundidade, não é? Ótimo. Então vamos olhar aqui direitinho para ver como que a gente vai representar essa profundidade. Olha, eu tenho, por exemplo, este ponto que está sendo aplicada uma força P. Aqui, pronto. Tem aqui uma força P. Qual que é a profundidade disso? A profundidade disso é H, que é a minha variável. Por exemplo, H1. Se eu tivesse uma outra força aqui, uma outra pressão aqui, qual seria a minha variável? Por exemplo, o H2. Porque o H aqui, ele não é um valor fixo, ele é uma variável. Eu poderia ter chamado de x, y, z, mas eu chamei de H. Então, o que nós temos? Vamos voltar lá.
nós temos que vai ser P, que é a densidade da água, vezes gravidade, vezes a profundidade H. Então, vamos substituir aqui no nosso exercício. Nós temos que FA vezes raio é igual a integral, que nada mais é do que o somatório, de ρ, que é a densidade, vezes gravidade, vezes H, vezes D de A, ok? Então, a gente tem um probleminha aqui. Que probleminha que nós temos? Nós temos aqui uma variável H, e nós temos também uma variável D de A. Não é impossível, mas nós vamos ter que, para facilitar isso, vamos tentar colocar tudo isso em relação ao mesmo denominador, tudo bem? Vamos pensar primeiro no meu D de A, e depois a gente pode pensar no nosso H. Vamos pensar agora no nosso D de A. Vamos colocar aqui uma observação. Olha, nós temos aqui um semicírculo. Vamos dar um zoom aqui. Nós temos aqui um semicírculo, que eu não soube desenhar tão bem. Vamos tentar desenhar de novo. Nós temos aqui um semicírculo. Eu sei que toda essa altura aqui a gente chamou de R, tudo bem? Então, toda essa distância aí a gente vai chamar de R. Mas, a gente tá pegando aqui um pedacinho bem pequenininho desse semicírculo. Esse pedacinho bem pequenininho do meu semicírculo, qual que é a largura dele? A largura desse pedacinho bem pequenininho vai ser um pedaço bem pequenininho do meu R, que a gente vai chamar de D de R, tudo bem? E aí, nós temos também essa distância aqui, que é igual a R D de θ. Então, o meu D de A vai ser igual a quem? R, que multiplica D de θ, que multiplica D de R. Olha, nós temos duas variáveis, né? Nós descobrimos que o nosso D de A tá em função de D de θ e tá em função em D de R. O que que isso significa? Significa que nós vamos ter que ter uma integral dupla. Vamos lá. Nós vamos aqui. Mas é muito fácil também, gente, não precisa ficar preocupado. Nós temos FA, que é a força FA, que tá uma distância R do meu eixo de giração. E aí eu vou integrar primeiro o θ. Meu θ, ele varia de 0 a π, ou seja, a 180 graus. Então, o meu 0 vai variar de 0 a π. Já o meu R, ele vai variar de 0 a Rzão, que é um valor, tudo bem? Aqui, agora eu vou substituir. Vai ser Y, Rho, G, H, R, D de θ, vezes D de R. Bora ver se aqui a gente já tem tudo para resolver? Olha, Y é uma variável? A gente teria essa variável aqui também. H é uma variável? Então, a gente tem um problema. Por quê? Nós temos o Y, nós temos o Y de variável, nós temos o H de variável, nós temos o R de variável e nós temos o θ de variável, ou seja, nós temos 4 variáveis ainda. Não pode.
O que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida? Nós temos que colocar o y e o h, tudo em função de r, tudo bem? Vamos primeiro fazer com o y, que vai ser bem mais fácil, tá? Vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma observação 2 aqui. Observação 2. Olha, imagina o seguinte, eu tenho aqui o meu círculo, tá? Meu semicírculo. Agora, vamos pensar que aqui eu tenho uma distância y. Daqui até aqui, eu sei que essa distância vale y. Porque o y, ele cresce daqui para cima. Se eu quisesse encontrar y, o que vocês fariam? Vamos pensar aqui, se eu ligar o meu centro a esse ponto, vai dar uma linha, que é o R, que tem valor de R. E esse ângulo vai ser um ângulo θ, concordam? Concordam. Então, como é que eu poderia encontrar y? Muito simples. O y vai ser igual ao... Eu tenho cateto oposto. Eu tenho aqui meu cateto oposto, não tenho? Então, vai ser assim. Y vai ser R. O y é o cateto oposto. Vai ser o cateto. Vai ser a hipotenusa vezes seno de θ. Ok? Dúvidas? Ó, só para deixar claro, seno, para quem não lembra, é cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa do nosso triângulo retângulo é o nosso R. Só um segundo. É o nosso R. E o cateto oposto é o y, que eu tô querendo saber. Então, y é igual a R seno θ. Então, nós já solucionamos um dos nossos problemas. O y aqui tá resolvido, a gente já encontrou ele. Falta quem agora? Falta o h. Nós temos que deixar o h em função de R ou θ também, tudo bem? Então, vamos pensar. Olha, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui essa pressão neste ponto. Se nós fôssemos levar em consideração em relação a H, a distância seria daqui para baixo, não seria? E toda essa distância aqui eu chamaria de H. Mas se eu fosse pegar esse mesmo ponto em relação a Y, a distância seria medida de baixo para cima e tudo isso aqui se chamaria Y. Como é que eu posso colocar Y e H um referenciado ao outro? Olha, tudo isso aqui chama Hzão. Então, olha que simples. Eu sei que Hzinho é igual a Hzão menos Y. Olha que fácil. Então, vamos colocar aqui. Eu sei, vamos colocar aqui uma terceira observação, só vai ficar fácil. Observação 3, ok? Dúvidas vocês podem deixar no comentário, tá bom? Hzinho é Hzão menos Y. Mas quem é Y? Y é R seno θ. Então, Hzinho é Hzão menos R seno θ. Simples, né? Bem simples. A gente que é professor, a gente tenta dificultar só para vocês tirarem nota ruim na prova, mas é bem fácil. Vamos lá então, olha. Vai ficar assim. FA vezes Rzão. Isso aqui tá variando de 0 a π. E aqui de 0 a R. Vamos substituir tudo? Quem é o nosso Y? Y é R seno θ. Y é igual a Rzinho seno de θ.
vezes ρ, que é a densidade, é um número, vezes gravidade, vezes H. Quem é H? H é Hzão menos R seno θ. Eu vou só colocar isso aqui um pouquinho mais pro canto, pra gente ter espaço aqui pra escrever, tá bom? Vamos continuar agora. Vai ser Rho, G, Hzinho é H, só um segundo, vai ser Hzinho, que é Hzão, menos R seno θ, aí eu vou multiplicar pelo R, aqui vai multiplicar D de θ, e aqui D de R, ok? Olha, o que a gente vai fazer agora? Quando nós temos um integral, tudo aquilo que são números, ou seja, que não são variáveis, a gente pode tirar da integral. Então, vamos ver aqui, tudo que é número, tudo que tem um valor fixo, eu vou tirar da integral, tudo bem? R é um valor fixo? Não. R é uma variável. Ele varia de 0 a Rzão. O θ tem um valor fixo? Não. Ele varia de 0 a π. Aqui, o ρ, ele tem um valor fixo? Tem, a densidade da água. Então, ele vai sair da minha integral. Gravidade tem um valor fixo? Sim, claro que tem. O Hzão é menos R seno θ, vezes R d de θ, vezes d de R. Então, vamos fazer aqui. O Hzão é um valor fixo, mas eu vou deixar aqui dentro por enquanto. Vezes 0, que varia até R. Isso aqui vai ser igual a R seno de θ, que multiplica Hzão menos R seno θ. Deixa eu fazer aqui menorzinho. Vai ser R seno θ vezes Hzão menos R seno θ R d de θ d de R. Eu vou circular isso aqui só para que vocês não confundam, tá? Isso aqui é uma observação para não misturar. Ok, vamos continuar. Agora, basta a gente resolver essas integrais, ok? Vamos primeiro integrar, fazer a resolução dessa integral aqui, que vai de 0 a R, tudo bem? Vamos lá. FA vezes R vezes densidade da água vezes gravidade, integral de 0 a π. Agora eu já vou integrando a integral de 0 a R. Então, como é que vai ficar isso? Aqui, ó. Aqui nós tínhamos um R aqui e um R aqui. Eu vou apagar esse R aqui, esse pequenininho, porque R vezes R dá R ao quadrado. Integral de R ao quadrado vai ser igual a R ao cubo. Tudo bem? Mas eu já ia colocar a resposta direto, mas eu vou só fazer a multiplicação ali primeiro, que eu acho que talvez vocês fiquem confusos na hora que eu resolver direto. Tudo bem? Então, só vou fazer mais uma etapa aqui antes de colocar a resposta, antes de resolver a integral, só para não ficar confuso. Vai ficar assim, ó, gente, seno θ. Vamos fazer essa multiplicação aqui? Vai ficar H vezes R ao quadrado menos R ao cubo vezes seno de θ
que multiplica D de θ vezes D de R. Eu acho que agora vai ficar mais fácil vocês entenderem. Do jeito que eu ia fazer antes, eu acho que ia ficar um pouco confuso. Então, vai ser FA vezes F rho G. E aqui vai ficar 0 a π. Aí aqui vai ficar como? Integral de R ao quadrado é o quê? R ao cubo sobre 3. Então, vai ficar H R ao cubo, porque eu já integrei de 0 a R. Isso aqui, olha, tá sendo multiplicado por seno. Seno θ, tudo bem? Menos, eu tenho aqui R ao cubo. Integral de R ao cubo, em relação a R, dá R a quarta sobre 4. E aqui eu tenho seno vezes seno, dá o quê? Seno ao quadrado. Isso aqui tudo D de θ. Só para quem não entendeu, só um segundo, eu multipliquei seno θ por cada um desses dois aqui, ok? Então, vamos continuar. Agora, eu vou integrar tudo em relação a π. Integrando tudo em relação a π, vai ficar o seguinte. FA vezes... Vamos fazer o seguinte, esse R que tá aqui desse lado, eu posso passar ele pra lá dividindo, não posso? Então, vai ficar rho G, o R que tá aqui multiplicando passa dividindo, e vai ficar, vou já colocar aqui a resposta, 2H R ao cubo sobre 3 menos π R a quarta sobre 8. E isso aqui tudo, cortando as coisas, vai ficar o seguinte, esse R aqui pode cortar aqui e aqui. Aqui fica R ao quadrado, aqui fica R ao cubo. Então, vai ficar rho. Só um segundo. Vai ficar aqui FA é igual a rho G, que multiplica 2HR ao quadrado menos π R ao cubo sobre 8, ok? Então, essa é a nossa resposta. FA é igual a rho G, que multiplica 2HR ao quadrado sobre 3, desculpa, esqueci de colocar aqui, menos π R ao cubo sobre 8. Então, essa aqui é a nossa resposta. Olha, nesse vídeo, eu não vou substituir os valores, porque eu acho que já ficou muito grande. Se eu for substituir os valores aqui, o vídeo vai ficar maior ainda. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.